do Corinthians, a quem eu já agradeço aqui por dividir esse tempo conosco. Roberto de Andrade, boa noite, muito obrigado por nos atender, Roberto. Boa noite, Pretzel, boa noite, Capriotti, boa noite, Vinícius. É um prazer estar conversando com vocês. Eu estou dizendo aqui, Roberto, que é até a próxima derrota para a pressão voltar novamente. Eu estou errado, Roberto? O mundo do futebol é assim ou não é? Me cornetando aqui, não é, mano? Na realidade, a pressão existe no primeiro minuto que o treinador chega em qualquer clube. Principalmente um clube do tamanho do Corinthians. Você não tem como separar trabalho e pressão. Isso existe todos os dias. Eu tenho uma recordação que em 2011 nós perdemos logo em fevereiro para o Tolima e veio aquela pressão grande para que se demitisse o Tite. E aí começou o brasileiro, o Tite não saiu, o Paulista, brasileiro, e nós começamos indo bem no Paulista. Aí eu fiquei respondendo que o Tite não ia embora até agosto. E nós fomos campeões naquele ano. Então, eu não sei, hoje, Capriotti, você desculpa falar, mas cada pessoa tem um canal, tem um blog, tem um Twitter, tudo isso inflama todo o torcedor. Ninguém tem responsabilidade com o que fala. É difícil hoje você conviver. A pressão, ela existe, mas ela vem de onde? Ela vem de todos esses lugares que a gente não sabe nem quem são. E o torcedor acaba lendo, porque faz parte de quem gosta de futebol, acaba acompanhando as coisas, e lê. Isso está se tornando, na minha visão, um negócio gigantesco e perigoso, porque não se pode mais perder no futebol. Você perde um jogo, já acontece confusão, como aconteceu no Palmeiras, como acontece no Corinthians, como aconteceu no Santos ontem. Quer dizer, ninguém leva em conta que o treinador acabou de chegar, está jogando com uma meninada, tem um jogo importante na terça-feira, poupou alguns jogadores porque entende que o jogo de terça-feira é mais importante do que o jogo de ontem. Tudo isso acaba tudo vira pressão, e só sobra para o treinador. Esse que é o problema, né? Mas, enfim, é assim que a gente tem que conviver. Agora, Roberto, muito obrigado por nos atender, é sempre um prazer falar contigo. Hoje a gente vê o time do Corinthians bastante instável, né? Eu falo instável pelas atuações. O Corinthians está ganhando, mas a gente nota, assim, que não entusiasma. Não entusiasma, reclamação, crítica e tal. Na tua opinião, como um ex-presidente vitorioso, você foi campeão paulista e brasileiro em 3 anos de mandato. Você acha que o Corinthians está devendo futebol? O Corinthians pode jogar mais ou o Corinthians está no seu limite? Não está no limite, não. Essa oscilação, entendo eu que é normal, pela mudança de elenco. Você não consegue fazer 2 partidas jogando um dia sim, um dia não. Você não consegue repetir o mesmo grupo. Você é obrigado a alternar para não perder nenhum jogador por um tempo maior. Então isso, você normalmente oscila. Um entrou bem, o outro não entrou. O jogo de ontem, na minha visão, nós jogamos bem. Alguns jogadores se destacaram até, mas no jogo de quinta-feira talvez não seja o mesmo time, eu não sei. O Mancini que vai decidir, mas tudo isso faz com que a equipe oscile, não tenha dúvida. Agora, em algum momento, ao longo do ano, ao longo do campeonato, ao longo do brasileiro, enfim, chegando mais perto do brasileiro, vai se encontrar o time ideal para que a gente comece a fazer, porque você sabe que o conjunto, a insistência, o treinamento, tudo isso vai dando um pouco mais de cancha para os meninos e fazendo com que a confiança aumente e o futebol apareça um pouco mais. É normal que oscile, pelo menos no meu entendimento. Roberto, porque nós estamos aqui com o Vinícius Bueno, também com o Lucas Herrero, que tem sido o setorista do Corinthians aqui nas férias do João Paulo Capelanes. O Vinícius Batista também está aqui com a gente. E o Herrero tem pergunta ao Roberto de Andrade. Vamos lá, Herrero. Presidente, que sempre vai ser, né? A gente tem que manter o cargo mais alto, né? Isso já é feito com a política no jornalismo, tem que manter. Roberto, primeiramente, prazer conversar contigo. Queria saber de você, né? Porque a gente tem amanhã a votação das contas de 2019 e 2020 no Conselho Deliberativo do Corinthians. Em caso de reprovação, já que as dívidas aumentaram e aumentaram bastante nos últimos anos, a dívida passou de 660 milhões
contratações para esses quase R$ 1 bilhão que a gente tem atualmente no Corinthians. O que isso afeta a atual gestão, sendo que os números aumentaram justamente com a presidência que apoiou a atual gestão? Esse ambiente político preocupa a atual diretoria do Corinthians? Não, sempre preocupa, é sempre bom que o clube esteja estável, né? Correndo tudo tranquilamente, porque as dificuldades fora da política já são grandes, né? A gente tem que se preocupar, o futebol é uma máquina de problema, todo dia surge alguma coisa. Então, quando a política está calma, fica mais fácil você conduzir as coisas, a cobrança para o presidente já acaba ficando menor, enfim. É política. O fato de você reprovar as contas agora, nós estamos em 2021, as contas são da gestão do Andrés, isso não vai mudar, só vai prejudicar o clube, porque o que está feito, está feito. Eu sempre falo isso, não é que as contas são bonitas, óbvio que não são bonitas, a gestão foi feita, como foi a minha, enfim. Agora, o que a gente tem que apurar, porque os atos de gestão, você pode contestar, eu não faria, errou, acertou, isso faz parte. Agora, quando a gente fala de reprovar as contas, que se tem alguma irregularidade, e não é o caso. Você fala, mas ele trouxe um monte de jogadores e esses jogadores não deram certo. Isso acabou aumentando a dívida, sim, mas não tem nenhum ato de irregularidade. É isso que eu sempre falo, uma reprovação de contas, você tem que ter alguma coisa de irregular. Dinheiro que sumiu, alguma coisa, desvio, qualquer coisa nesse sentido, que não é o caso. A dívida aumenta pelo fato de um número muito grande de jogadores, você sabe que isso é o mais impactante, né, na dívida, porque o resto dos impostos está tudo já dividido pelo Profut, enfim, é um passivo, mas eu acho que as contas irão ser aprovadas. Isso é a minha opinião. Mas, Roberto, você não acha que é demais a gestão do Andrés, que pegou o clube com 450 milhões de dívidas, entregou com 950, praticamente dobrou o valor da dívida? Não é muita coisa? Não é só com um jogador, só com contratação errada? Em 3 anos você dobrar a dívida não é muita coisa? Não dá para falar que é pouco, porque é bastante. Agora, isso é uma soma de fatores. Quando eu falo jogadores, esse número de contratos de jogadores, ele é muito impactante. O Corinthians acresceu ao seu futebol, o sub-23, e você vai somando todos esses jogadores. Você tinham lá, hoje já não tem mais tudo isso, 30 e tantos jogadores, mais 30 e tantos jogadores ou mais na parte profissional. São contratos no mínimo de 3 ou 4 anos. O salário, você sabe que no Corinthians não existe salário tão baixo, é um salário médio para alto. Você soma tudo isso, acaba aumentando a dívida consideravelmente, somado a outras coisas. Óbvio que sempre tem outras coisas. As receitas do clube diminuíram por conta da pandemia, isso eu estou dizendo em 20, não 19, né? Em 2020 você teve um gasto maior por conta de um monte de coisa e a receita foi menor. Eu acho assim, não tem, às vezes a gente não consegue achar uma justificativa para isso. Você vai fazendo, quando você se dá conta, sempre tentando acertar, porque o futebol é o carro-chefe, você tem que fazer com que o futebol funcione, com que o futebol seja vitorioso, e acaba, às vezes, a gente se perde, acaba fazendo alguma outra coisa que o número sobe, mas nada que ao longo do tempo a gente também não consiga regredir como nós estamos fazendo agora, estamos regredindo, estamos diminuindo, é uma política um pouco diferente que o Duílio está impondo, da gente pagar, primeiro vamos pagando as coisas que tem que pagar e não vamos pensar em gastar. Agora, é o que eu falo, essa pandemia, só a pandemia, vocês não têm ideia. Os custos, que tudo bem, você vai falar, mas você vai falar aqui para mim de 30 mil reais, de 20 mil reais num montante de 1 bi. Não é isso, mas você vai somando todas essas despesas que a gente tem, exame todo dia, é um absurdo isso aí, as viagens que tem que pôr todo mundo num quarto só. Mas pondo tudo isso, estou falando no dia de hoje, eu não estou falando do passado, não, estou falando para hoje isso. São despesas que a receita diminuiu e as despesas estão aumentando, que são impostas para a gente. Não tem como você correr delas. Bom, Roberto,
Ô, Roberto, me desculpa só a parte. Tem muita gente que defende a entrada do clube empresa no futebol brasileiro, né? Eu acho que se acontecer um dia, nenhum de nós 5 estará vivo para ver aqui, porque a burocracia é gigantesca, o projeto está parado lá na Câmara, tem uma bancada lá que é contra, aí fica travando tudo. Mas se o Corinthians fosse uma empresa hoje, Roberto, não sobraria ninguém. A contratação do Jonathan Cafu é um negócio, cara, inexplicável. É um negócio assustador o que aconteceu num momento tão delicado do Corinthians financeiramente. Você não acha que chegou a hora de dar um basta nesse tipo de coisa? Não, já está dado faz tempo. Já Tá dado faz tempo. janeiro. 62 jogadores contratados na gestão Já, passada. o basta já está dado até de janeiro. É o que eu falo. Às vezes você traz um jogador com uma expectativa e quando vê é outra. Eu concordo com você, mas tem coisa que, por isso que eu falo, acertar e errar faz parte. Não tem o que discutir. Eu não gosto de ficar falando muito do que os outros presidentes fizeram, porque eu também não gostava quando falava da minha gestão. Então eu também não quero ficar falando. Nós temos que pensar para frente agora. O que está para trás já está feito. Não muda mais. Nós temos que pensar para frente, mudar a mentalidade, com os pés no chão, fazer as coisas responsáveis. É por isso que a gente fala todo dia, o torcedor pode ficar até chateado conosco, nós não vamos trazer ninguém, vamos ficar com esse time apanhando de todo mundo. Calma. Nós vamos, a hora que a gente achar que podemos trazer alguém que cabe dentro do bolso, cabe na folha, nós não vamos ter problema algum para frente e a gente vai melhorar o time. Mas nesse momento nós temos que dar um passo para trás e recuar, não tem outra saída. O Duílio contratou empresa de consultoria administrativa financeira, estamos fazendo o compliance no clube, nós estamos no caminho certo. Aqui o caminho ele não é curto, esse é o problema, ele não é curto, precisa ter paciência, a gente precisa contar com o apoio do torcedor que tem essa paciência para a gente arrumar o clube no todo, para que no futuro próximo a gente desfrute de toda essa administração que vai sendo feita agora. Tudo bem, Roberto? Boa noite, presidente. É o Vinícius Bueno quem está falando contigo. Boa noite, Vinícius. Nesses momentos de pandemia, o torcedor do Corinthians ficou sabendo do seu retorno à diretoria de futebol do Timão por meio daquele documentário, né, do Acesso Total, que dá até pra gente dizer que o Corinthians acabou sendo um pioneiro aqui no futebol brasileiro, porque é algo muito comum, sobretudo na Europa, do clube abrir as portas para alguma emissora de televisão, registrar esse bastidor, esse ambiente. Eu queria a tua opinião, porque até pelo fato de não ser algo muito cultural, muito nosso aqui do nosso país. Porque se o time bate campeão e se dá tudo muito certo, é legal, o torcedor adora assistir. E se a fase não é das melhores e se são situações delicadas expostas ali, muita gente questiona, pô, mas será que foi legal abrir o vestiário para esse ambiente externo? Claro que você não deu o ok porque isso já estava assinado, inclusive quando você chegou, a sua chegada foi registrada. Mas para essa temporada, isso deve ocorrer de novo? Você vê com bons olhos o fato dessas questões internas de vestiário serem expostas? Olha, Vinícius, vou ser bem sincero com você. Quando eu cheguei, esse processo e esse documentário ele já estava em andamento, tá certo? No primeiro momento a gente fica meio ressabiado, pode falar na frente deles, porque na realidade nós estamos mexendo com uma emissora que lida com o futebol também. As pessoas que acompanham o programa, as filmagens, são repórteres, tá certo? Do futebol, do jornalismo esportivo. Então a gente fica, mas a gente foi conversando, foi vendo e a gente vai relaxando, vendo que existe uma seriedade no negócio, o que pode pôr será colocado, foi para o vídeo, aquilo que não dá para... Porque no meio de uma conversa, assim, no dia a dia, sai palavrão, sai, assim, coisa que não, sabe, às vezes a gente fala demais em nome de algum jogador, esse aí não vale nada, não presta, qualquer coisa assim, que também não é legal para a família, para o jogador que está vendo. Então, esse tipo de coisa acabou a gente pedindo para que não filmasse quando a gente ia fazer alguma coisa assim de mais séria, mas na maioria dos dias as câmeras eram colocadas na nossa sala, então a gente ficava à vontade, conversando com todo mundo, e se falasse alguma bobagem, depois eles tiravam a bobagem para seguir para o vídeo, né? Mas olha, eu tinha assim um pé atrás com isso, mas vendo como a aceitação foi boa por parte dos atletas, todo mundo teve uma aceitação
bem legal, eu fui junto no embalo e também gostei, achei bacana. Quando eu vi o produto pronto depois, achei legal. Eu não acredito que isso se repita com o Corinthians, eu acho que vai se repetir com outros clubes, porque o Corinthians já não é mais novidade, agora podem fazer do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, o clube que quiserem, mas eu gostei. Ô, Capri, Mesmo. eu queria ser uma formiguinha para estar numa reunião de futebol, de departamento de futebol. E É, daqui a vai pouco, muita aí, Roberto? bobagem, é óbvio. Não, Roberto, chega um dirigente e diz assim: ó, esse cara aí não joga nada, o que ele tá fazendo aqui? Isso já aconteceu, óbvio, em qualquer lugar. Mas é normal, gente, você fala isso no dia a dia, e às vezes não é nem desrespeitoso com o atleta, é a maneira da gente falar no futebol. O cara é grosso, o cara é ruim, o cara não consegue dar um chute. É a maneira de falar, mas de forma nenhuma que é desrespeitoso. Sim. Agora, a gente tem algumas coisas que você comenta, assim, o treinador fala alguma coisa que às vezes não é possível de ser filmada. A palavra do treinador em relação ao atleta é diferente da minha. Ele tem poder de escalar e não escalar. Então, quando ele fala ou muito bem ou muito mal, fica desagradável, né? Ô, Roberto, deixa eu só voltar um pouquinho aí na questão administrativa, antes da gente entrar na questão do time propriamente dito, né? Que a gente vai tentar aqui arrancar alguma coisa do Roberto, se é esse time que vai seguir até o fim da temporada, se vem reforço aí, mas olha só, esse grupo que você faz parte, o Renovação e Transparência, está no poder há 14 anos. E esse grupo chegou ao poder no Corinthians depois de uma outra dinastia, a dinastia Alberto do Alib, que ficou anos e anos a fio também, e para tirar o Alberto do Alib do poder não foi fácil, vocês sabem disso, o Andrés e vocês lutaram muito para isso. E agora vocês estão há 14 anos no poder. Você não acha que é muita coisa, não? Você não acha que é salutar a renovação e transparência, como diz aí a chapa encabeçada por vocês? Vocês não acham que é necessário ter uma mudança às vezes? Porque essa gestão foi a mais vitoriosa da história do clube, que vocês conquistaram, nenhuma outra gestão conquistou. Só que agora o buraco é muito grande também. Não está na hora de haver uma renovação nisso, de haver uma alternância no poder no Corinthians, algo que sempre foi pedido, mas que poucas vezes se viu no Corinthians? Olha, Capriotti, eu discordo de você, porque a alternância existe. De 3 em 3 anos muda o presidente, quem escolhe é o associado. Mas não muda o grupo. Toda a oposição, em todas as eleições, eles foram candidatos. Não ganharam porque o sócio não quis. Não foi diferente da gestão Alberto do Alib, que ele tocava a caneta e ia ficando, não tinha eleição. Isso sim é uma dinastia. Agora, nossa não, você desculpa, de 3 em 3 anos, o primeiro 3 anos foi o Andrés, tá certo? Ele saiu, a eleição existiu novamente, o Mário Gobi foi o candidato, é outra pessoa, foi candidato e concorreu com todos da oposição, ganhou porque o sócio achou melhor assim. O Mário Gobi saiu, eu fui candidato, ganhei da mesma forma da oposição, tinham 2 candidatos que eu ganhei, e agora com o Duílio a mesma coisa. O Mário Gobi, que já não é mais do nosso grupo, se lançou candidato, o Augusto se lançou candidato, e o sócio achou por bem continuar votando no Duílio. Isso eu acho que é democrático, não tem alternância no poder, não é a mesma pessoa. Mas é o mesmo grupo, não é? É o mesmo partido político, não é? Você não pode discutir se a maioria do sócio quis assim. Não foi imposto. Imposto foi na época lá que eles tocavam a caneta e o São Alberto foi ficando. Isso sim eu concordo com você. Hoje não, tem eleição, você está alternando as pessoas, cada um vem com uma ideia, tanto é que o Mário Gomes... Mas o Andrés voltou, né, Roberto? O Andrés voltou. O Andrés disse que não votaria e voltou. Não, se ele disse que não votaria e mudou de ideia, é problema dele, mas ele votou e os sócios votaram nele. A gente não pode esquecer que não é que ele vota porque ele quer, ele votou porque quis e virou presidente. Não, votaram. Todo mundo teve a oportunidade de votar no outro candidato e não colocar o Andrés, como na minha gestão, como na do Mário, todo mundo. E você acha que o estatuto do Corinthians hoje, com um colégio eleitoral aí de 5 mil votantes, é um estatuto tá alinhado, adequado? Muito adequado, muito adequado. Tanto é que você não pode se reeleger, é só um mandato. Para você ser candidato tem um monte de empecilhos, você tem que ser 5 anos de sócio, 2 mandatos no conselho, ele é bem protegido. Agora, o universo de votantes, ele não é 5 mil. O universo de votantes, ele tem 11 mil, 3 mil e pouco
sócio patrimonial e tem 11 mil remidos. Se as pessoas não comparecem, mas infelizmente não tem o que fazer, mas o universo é maior do que esse, que também acho pouco, mas é maior do que esse. A última eleição do Flamengo, o Landim foi eleito com 1.800 votos. Nem isso, eu acho. Nem isso. É uma vergonha, né? É um recorte que não representa o tamanho da instituição. O Corinthians eleger um presidente com 1.000 e poucos votos é uma vergonha pro tamanho do clube. O Corinthians era para ser... vergonha, é o quadro associativo que você tem. Mas olha o tamanho do clube. Então abre mais. Não importa, abre mais, então. Abre mais o clube. O senhor é a favor de abrir pra torcida, Roberto? Ô, Pet, deixa eu te falar. Sócio torcedor, de repente? Você não é de São Paulo, talvez você não saiba, mas o Patriota é de São Paulo. A idade é um pouco parelha. O Juventus, que é um clube da Moca, um clube social, e tem o clube, Sim, chegou a ter 120 mil sócios. O Paraná Clube também. Você acha pouco? Não. Quando tinha eleição lá também o universo era 3 mil, 4 mil. Bom, então tá errado. Alguma coisa tá errada, que esses As caras... pessoas não têm interesse em votar. mas ou elas não podem votar. Isso tem outra coisa também. Pode, por que não pode? Agora, você fala que eu sou de uma outra realidade. Inter e Grêmio elege os presidentes com 20 mil, 25 mil, 30 mil presentes. Porque abriu por sócio torcedor. Mas e por que não abre? E por que não abre? Aqui no Corinthians? Por que não abre? A gente vai fazer um estudo agora para ver a Aí sim. viabilidade de fazer isso. Mas o senhor é a favor disso? Eu não sei se eu sou a favor, se eu sou contra. Nós temos que conversar e ver de que forma que é isso. De que forma que não é tão simples isso. Não é tão simples. Você abrir para sócio torcedor, como é que funciona? Quem paga em dia, quem não paga, quem deixou de pagar. Tem um monte de detalhes que você tem que alinhar. Não é tão fácil. E não se esqueça que para isso acontecer, primeiro, tem que ter aprovação do COLE, aprovação do Conselho Deliberativo e ir para a Assembleia Geral. Então não é tão simples. Eu não estou aqui pondo voto no nome de ninguém. Cada um resolve o que é melhor para o clube. Eu acho que é mais democrático, não é, Roberto? Quando você abre, não é? Para você ter um colégio eleitoral. Mas com maior. regras. Quanto mais claro, gente, com regras. Sem quanto mais dúvida, com gente, regras. concordo com você. Eu Mas entendo. acontece que a gente não pode esquecer, o Inter, o Grêmio, se eu tiver errado, o Prédio pode me corrigir, eles não têm clube social. O Corinthians tem um gigante um clube social, é uma prefeitura. Sim. É diferente. O cara que tem interesse no futebol vai de encontro, ele vai eleger um presidente que fala que vai fechar as piscinas, por exemplo, entendeu? E o cara que usa a piscina, ele não quer. Ele só vai no clube porque ele usa a piscina. Não, tu tem razão. Grêmio e Inter, socialmente, eles não têm um clube do tamanho do Corinthians, do próprio São Paulo e do Palmeiras também. Agora é o seguinte, lá, com muita regra, para você ser candidato, tem que ter 5 anos também, como conselheiro, e você passa primeiro no filtro do conselho para você e para votação do sócio. O primeiro turno é dentro do conselho. Aqui não, aqui é direto. O primeiro turno é dentro do conselho. São 5 candidatos, os 5 vão para a Assembleia Geral. Eu acho o filtro um negócio inteligente. Passa primeiro no filtro e depois os 2 com mais votos vão para a Assembleia Geral. Também é critério, mas não é ruim, não. Legal. Roberto, por que o Casares não ficou? Porque é uma condição de salário, pô. É o salário, nós temos que baixar a folha, nós temos que dar um passo para trás. Não tem como, hoje não dá para comportar. Não é novidade para ninguém. Vocês falam isso dia e noite. Então, quando a gente age pensando na parte financeira, nem na parte técnica, nós temos que ter um pouco de responsabilidade. Andou para frente, cresceu, agora recua. Não tem o que fazer. A folha hoje está em quanto, Roberto? Olha, se eu não tiver errado, com essas reduções todas agora, cai para 5 milhões e pouco. A folha sem os impostos, tá? Isso quer dizer, então, não é, Roberto, com a liberação do Casares, Otério e o Gemerson também devem ser os próximos, isso quer dizer que o Corinthians não vai contratar, não vem jogador, está liberando... Não falo que não vai contratar, isso eu jamais vou falar. O Corinthians está aberto a contratar, só que nós vamos contratar, talvez se precisar contratar, é uma peça certa, não tem negócio de vamos testar, ver se vem para ajudar, não para ajudar não queremos ninguém, queremos alguém que vem para resolver. Essa é a ideia. Essa é a ideia, alguém que a gente tenha certeza que vista a camisa e joga a bola e nos ajude dentro do campo. Mas isso tem alguém agora aí na mira para contratar? Não, ninguém. Ninguém agora? Ninguém agora. Então saem mais Gemerson e Otério e não chegam ninguém nesse momento aqui? Nesse momento não. Nenhuma contratação. Roberto. Não.
Na última coletiva que o senhor e também o Alessandro deram, né? Foi a última coletiva dos dois aí no começo desse mês, se não me engano. Vocês disseram que não tinha qualquer tipo de negociação com esses 3 jogadores, Casares já saiu. Vamos supor que o Otero faça um gol de bicicleta na terceira fase da Copa do Brasil, coma a bola e continue jogando bem e seja o principal jogador do time. Existe possibilidade de modificar a situação desse jogador e também do Gemerson? Ou são dois que vão cumprir o contrato até o final e o Corinthians não vai mais pensar nesses 2 jogadores pro futuro do Corinthians nessa temporada? Olha, eu particularmente gosto bastante do Otero e do Gemerson. O que não está compatível com o Corinthians não é o futebol deles, os dois nos ajudam e muito, é o salário. Agora, ninguém vai aceitar, nem posso fazer um novo contrato com salário menor. Então, o que está inviabilizando, talvez, o fato deles ficarem ou não, é o salário, não é o futebol, não é nada disso. Eles não têm um mínimo de problema, pelo amor de Deus. Por exemplo, trabalhadores, tudo tranquilo. É a parte financeira. Nós não temos como fazer, temos que andar para trás. Você pega o salário de 1, 2 jogadores desse nível, você consegue trazer 3 jogadores num nível bom, ganhando bem. Então, se reduzir o salário, eles ficam? Não é isso que eu disse. Eu nem posso reduzir salário. Eu não posso reduzir o salário. Ô, Roberto, É complicado. no ano passado a gente ouviu muito essa história envolvendo a venda do Pedrinho. O dinheiro do Pedrinho vai entrar, o dinheiro do Pedrinho vai entrar. Quando entrar, vai regularizar a situação. Eu queria que o senhor explicasse se todo o dinheiro já foi utilizado e se vocês trabalham com a perspectiva de receber mais alguma bolada nesse porte aí de uma venda, como foi a do Pedrinho, ou se não, se o Corinthians está administrando sem a perspectiva de entrar um bom dinheiro aí nos próximos meses de alguma negociação. Bom, só lembrando vocês que eu sou diretor de futebol, não sou diretor financeiro. Claro, mas a gente Então, sabe que as coisas... Todos esses detalhes eu não sei te Sem responder. dúvida. Eu sei que o dinheiro entrou, Sim. saudou um monte de coisa que tinha que quitar, sem problema nenhum. A gente faz previsão de entrada baseada em venda de jogador, que é normal, a gente coloca isso no orçamento, vamos vender X milhões de jogador no ano, tal. Mas eu digo, mas não tem nada para te afirmar, esse ano aqui, daqui a mês, na janela de agosto, nós vamos fazer 30 milhões, 40, 50 milhões, porque não tem nada andando. Pode ser que apareça alguém interessado em algum atleta nosso? Pode, acho que pode, é normal isso no futebol. Mas hoje, a minha resposta é que não existe nenhum negócio, nem para vender e nem para trazer. E só para deixar claro, né, a gente sabe as funções de cada um dentro do clube, mas a gente sabe também, né, Roberto, que essas funções acabam se misturando, porque você, para planejar o futebol, também tem de saber, em conversas com os responsáveis do financeiro, se tem um valor para entrar ou não, por isso da minha pergunta, Pretzel. Eu não preciso nem perguntar, a resposta é sempre a mesma. Ô, Capri, só deixa eu fazer um ping-pong rapidinho numa lista rápida, coisa rápida. Então vai que depois eu quero saber do Roberto, elenco eu também. e o Lucas Herrera, a gente tá curioso aqui. O Michel Macedo foi pro Juventude, perfeito? Isso. Ederson no Fortaleza, Everaldo no Sport? Isso. O Walter no Cuiabá, o Cafu no Cuiabá. E quem mais? Dá pra revelar mais alguns aí? Tem 20, né, Roberto? Os emprestados já estão todos nos clubes. Não tem mais ninguém pra sair? Não, agora não. Fecim vai ficar então no Sub-23. Por enquanto, sim. Ô, Roberto, deixa eu só aqui, é o seguinte, esse elenco, não é, que a gente tá falando aí com o Otero, com o Casares, com o Gemerson, esse elenco aí que o Corinthians tinha até o outro dia, tem, não é? É um elenco que não ganhou nada, nenhum título no ano passado e que terminou numa posição intermediária, meio da tabela ali no Campeonato Brasileiro, que o Wagner Mancini precisou chegar num determinado momento ali para dar um choque e tirar o time lá de baixo que estava correndo o risco de cair na zona do rebaixamento. Esse grupo, então, enfraquecido, sem o Casares, correndo o risco de perder Gemerson e Otero, o que é que vocês projetam para esse grupo no Campeonato Brasileiro, enfraquecido em relação ao que foi o ano passado, meio de tabela? Não concordo que ele está enfraquecido, até porque nem o Otero, nem o Gemerson são titulares do time. O Otero joga em algumas partidas, como ontem mesmo não jogou. Então ninguém tem a titularidade fixada. Então eu não acho que está enfraquecido. É um time que está em crescimento. Mas se ele sair, enfraquece, não é, Roberto? Se ele sair, o Gemerson, não enfraquece o grupo? Não. Eu acho que é bom jogador,
Mas nós não podemos pensar assim. Eu acho que o Corinthians não tem o direito. Se for pensar assim, nós temos que fazer contrato de 10 anos com todo mundo. E não dá para fazer isso. Eu acho assim, nós temos uma molecada chegando, uma renovação, eles estão pegando a ladeira, estão subindo, estão crescendo, estão ficando mais maduro, e para isso precisa um pouco de tempo. Agora, enfraquecido, eu acho que não. Eu acho que enfraquecido, que eu digo em relação a quando tinha esses jogadores. Eu acho que não. Eu acho que não. Vocês imaginam, então, que esse grupo faz o quê no Campeonato Brasileiro? Esse elenco faz o quê? Eu não tenho nem ideia. Eu lembro que em 2015 o Preto me pegou numa saída do estádio e foi bem irônico comigo. Você acha que esse time só vai ser campeão? Eu falei, eu vou. Quem que ganhou, Preto? E é verdade, é verdade. Então não adianta falar. Em 2017 era a tal da quarta força que todo mundo falava. O Corinthians, dentre os 4, é o pior. Foi campeão. Então é difícil a gente falar. Agora a gente está avaliando, tem um Flamengo voando, tem um Palmeiras aqui, tem o São Paulo, tem isso, tem aquilo, eu concordo, tem times fortes. Mas quantos campeonatos que nós ganhamos e nós não tínhamos um time supra-sumo? Ou, para falar a verdade, nunca tivemos um super time. Era um time bem encaixado, um time que corria, um time bem que se entregava e chegamos aos títulos. Ô Roberto, o tempo passa, viu? Eu vejo o Corinthians hoje. O Corinthians longe da sua identidade. Essa é uma opinião que eu tenho aqui, vocês podem discordar à vontade. Eu vejo o Corinthians longe da sua identidade. O que é a identidade do Corinthians? Histórica, né? Competição, intensidade, né? Time raçudo que corre os 95 minutos e tal. Sim. Hoje eu não vejo o Corinthians assim. Hoje eu vejo o Corinthians arrastado, né? O Corinthians até certo ponto envelhecido em algumas peças e com poucas ideias. Então, na minha modesta opinião, Roberto, eu acho que o único campeonato que vocês têm chance de ganhar, e é óbvio que eu posso me enganar, é o Paulista. É o Paulista. Na Copa do Brasil, acho difícil com essa concorrência e também na Série A do Brasileiro talvez fique melhor que a 12ª colocação de 2020, né? Porque terminou em 12º em 2020. Difícil todos os campeonatos são, né? Não tem jeito, todos são. Inclusive, Roberto, a previsão de orçamento do Corinthians, ali para não ter qualquer tipo de problema com relação a dinheiro, nem com aquilo que deve chegar de grana no orçamento com relação à premiação de campeonato, mostra que o Corinthians pretende chegar ali na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, chegar às 8ª de final da Copa do Brasil e às 8ª de final da Copa Sul-Americana. Você acaba fazendo isso no orçamento... Então, mas são colocações... Por causa de valores, não é porque o Corinthians não quer ganhar. Lógico que não tem nada a ver. Até quem faz orçamento, o futebol não participa. Então, mas são projeções. É a parte financeira com o administrativo. Oi? São projeções que o próprio Corinthians fez pensando em premiação. Projeções pelo dinheiro. Entendeu? O dinheiro que me paga sendo o 8º colocado é o suficiente para me fechar o orçamento. Tudo que vier acima disso, eu tô no lucro no orçamento. Essa é a ideia. Não é que eu estou feliz com o 8º lugar, não. Estou feliz com o dinheiro do 8º lugar, mediante fazendo frente às minhas despesas. Isso é diferente. Ô, Roberto, ainda em cima dessa questão de montagem de elenco, de dificuldade financeira, você citou rapidamente, né, Palmeiras, Flamengo, quando o assunto era essa questão aí da exposição do bastidor e do ambiente. E eu queria usar esses dois clubes como um exemplo, até porque muito se fala que hoje são os dois times mais ricos do país e a gente sabe que foram times que fecharam a torneira para beber água limpa. Ficaram durante muito tempo com times ruins, né, sendo zoados por rivais e foi uma estratégia que hoje vai se mostrando certa. Qual é a dificuldade de se administrar um time desse peso, desse tamanho, dessa grandeza que é o Corinthians, com tantas dificuldades financeiras e sem poder continuar nessa mesma logística de contratações absurdas? Porque ao mesmo tempo que o corintiano quer que a casa seja colocada em ordem, o corintiano também quer ver o seu time bem em campo. É uma conta difícil de ser administrada e eu queria a tua opinião. É o momento do Corinthians continuar se impondo na medida do possível, fazendo algumas loucuras, e você já disse que não vai mais fazer tantas loucuras como foram feitas, ou é o momento do bom e do barato, de fechar a torneira para beber água limpa daqui 2, 3, 4, 5 anos? Na realidade é assim, a gente tem que encontrar o equilíbrio. O que não pode é dar o passo maior que a perna, como a vida inteira foi feito. Eu acho que nós temos que recuar, o que nós estamos fazendo agora, eu repito, dando uns passos para trás, para a gente poder, talvez, beber água limpa lá na frente, não sei.
Agora, o Corinthians não tem o direito de falar que não quer ser campeão. Eu acho que eu quero ser campeão, não tenha dúvida. A história do clube é feita por título, não é feita por outra coisa. Não é saldo bancário que vai deixar bonito no grupo do Corinthians. Não é isso. Exatamente, são títulos, são vitórias, são conquistas. Logicamente que a gente tem que chegar a uma vitória, não precisa fazer loucura para isso. Só para falar para você... fazendo uma brincadeira que você falou do bom. O bom e o barato não andam junto. Se é bom, não é barato. É verdade. Se é barato, não é bom. Verdade. Vale para qualquer coisa que você for comprar na vida. Tudo. Os palmeirenses hoje, eu tenho amigos palmeirenses também, que eles ficam loucos quando se fala no bom e barato da época do Mustafa Contursi. Eles enlouquecem com isso. Que era só barato. Né? Pois é, eles enlouquecem. Agora, ô Roberto, da outra vez que eu conversei contigo, a gente falou do Luan. E até você até indicou não, mas você admitiu em determinado momento que ele poderia ser envolvido numa troca se o Corinthians achasse... Eu falei não só dele, como falo de qualquer jogador. Sim, mas eu tô citando específico o Luan, porque o Luan está sendo debatido diariamente pelo custo-benefício. São duas colunas, tem o custo e tem o benefício. Hoje ele está no topo do custo e na metade do benefício. Então aí eu te pergunto o seguinte, existe alguma negociação em vista? Algum clube se mostrou interessado em contratar o Luan? Não, ninguém. Eu acho que o Luan ainda vai dar retorno na parte técnica ao Corinthians. Eu acho que agora está tendo uma sequência, o treinador está o colocando nesses últimos jogos e ele está indo bem, pelo menos na minha visão. Acho que ele vem num crescente, vai pegando confiança. Ele é um grande jogador, ninguém desaprende a jogar. Então, são fases, talvez, entendo eu dessa forma, mas a gente está enxergando que ele vem numa crescente e pode entregar para a gente muito mais do que ele está fazendo hoje. Não tenho dúvida disso, é o que a gente espera. O fato é o seguinte, o custo está feito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, já está comprado. Não tem. No futebol, ou felizmente ou infelizmente, está feito. Se você fez contrato de 1 ano, tem que esperar 1 ano. Se fez de 4, tem que esperar 4. Não tem o que fazer. Pode ter. Agora... A gente tem que tentar obter o retorno técnico. Foi para isso que ele veio. Sim, o Roberto, o Corinthians sempre revelou jogadores, né? Sempre teve uma base muito forte. E muitos torcedores do Corinthians se perguntam nesse momento por que o Corinthians não tem uma base hoje que tem um cara ali, um jogador diferente, não é? A base está aí, ajudando o Wagner Mancini, tem alguns jogadores, mas a gente observa aqui de diferente mesmo, aquele cara que está perto do craque, um cara que pode render bom dinheiro ao Corinthians lá na frente, não tem, né? Você tem bons jogadores de um bom nível ali, mas não tem ninguém diferente. O que é que o Corinthians está fazendo para mudar essa realidade aí? Para tentar resgatar um pouco da história da base que sempre revelou jogadores importantes para o clube? Esse jogador que você quer é o que a gente busca todo dia quando vem algum moleque fazer teste e treinar conosco. Espera que esse aí vai ser o novo que vai encher os nossos cofres. Mas não é fácil. O trabalho que a gente tem feito na base é um excelente trabalho. O ano de 2018, 19, acho que 19, foi eleito aí pelo pessoal que faz uma consultoria, a melhor base que tinha no Brasil, toda ela, assim, sabe, é muito administrativamente, é muito bem feitinho. Agora, o fato de você ter um menino ou não ter, aí já não tem, já não é você que vai fabricar o menino, lógico, você vai aperfeiçoar muita coisa, mas ele vem com o dom nato, não tem jeito, ele já vem com o dom, já vem pronto, isso acontece. Agora, quantos clubes existem no mundo e vê quantos se revelam, é porcaria. É que às vezes acontece, o Santos revelou 2, 3 jogadores, enche os olhos da gente, como o Flamengo vendeu 2, 3 jogadores, mesma coisa. Mas coisa. ultimamente, Roberto, ultimamente Santos, Fluminense, São Paulo, Grêmio, olha só a quantidade de times revelando jogadores importantes aí para o time de cima. O Corinthians deu uma parada. O Grêmio arrecadou 600 milhões de reais recentemente. O Corinthians parou, a base do Corinthians deu uma parada, Roberto. Eu concordo com você, mas não é... Como é que você mede qualidade? Manda todo mundo embora e traz tudo novo? Não, tem diversos garotos lá com potencial. Você tem desde 13, 11 anos de idade, às vezes tem que aguardar.
Ué, como foi? O Neymar não chegou no Santos Sim. com 11 anos de idade, 12 anos de idade? É que nos últimos anos a base do Corinthians enfraquece. Tanto é que hoje o que abastece o time principal são bons jogadores, mas distante de alguém que vai dar título pro Corinthians, que vai render um baita dinheiro. O último foi o Pedrinho. E a gente tá falando de um jogador também que... Bom jogador, né? Não estamos falando de um cara fora de série. Alguns jogadores que na época também foram com valores expressivos, mas é que não tem o que você está dizendo, que eu também concordo, que a gente não tem essa frequência, né? E nem o volume necessário, como T2, T3, T4 jogadores, que a gente consiga fazer um valor substantivo, mas é difícil, o Capriotti, não é fácil não, e não é falta de trabalho não. Não é falta de trabalho. Em São Paulo, o Santos, eu falo isso porque é um time sozinho numa cidade, num litoral gigantesco, todos os moleques de toda a Baixada Santista acabam caindo no Santos. Em São Paulo, aqui em São Paulo, na cidade, isso se divide muito, né? Se divide. E os clubes, como o Palmeiras, por exemplo, que não tem problema nenhum de citar aqui, eu vou falar, saiu comprando jogador no Brasil inteiro, revelações. É coisa que a gente não faz. Talvez seja um erro. Não é questão de erro. É questão que se não temos caixa para o time principal, você vai ter caixa para trazer um moleque de 15 anos. É complicado. E foi o que o Palmeiras fez, por isso está revelando tanto também. Roberto, tem uma coisa... Sempre foi inoperante, né? Tem uma coisa muito mal explicada nos últimos anos aí no Corinthians, que é o Sub-23, né? Até mesmo envolvendo esse assunto da base do Corinthians. Eu queria a sua visão sobre essa categoria que trouxe muito pouco de retorno para o Corinthians. Um dos raros exemplos é o próprio Raul Gustavo, que fez gol no clássico de ontem contra a equipe do Santos. Queria saber o que você pretende e dá de ideia, né, de modificação para que essa categoria não dê só prejuízo, pensando na folha salarial dos jogadores, que são muitos e não dão retorno para o Corinthians. Eu discordo de você. Primeiro que coisa que ninguém entende. Entende sim, o objetivo do 23 é dar guarida para o menino que estourou a idade no 20. O Raul, por exemplo, se nós não tivéssemos o 23, ele teria ido embora. Estourou a idade no 20, vai embora para algum lugar, como sempre foi. Então o 23 hoje é para você guardar esse menino, dar mais uma oportunidade para ele, mais um ano, mais 2 anos, que a gente vê potencial, para depois ele vir para o time de cima. Todos esses meninos que estão jogando conosco vieram do 23. Então ele tem serventia, sim. Por que não? É que vocês gostam de comparar uma gestão que talvez não tenha feito uma gestão legal no Sub-23 para o intuito do negócio. É diferente. Você pode montar o 23 e fazer uma anarquia? Pode. E você pode também montar o 23 e fazer a coisa séria. Por que não? Como nós estamos fazendo agora. Para fechar de minha parte, Roberto, queria saber sobre as renovações. Possibilidade de renovação com o João Vitor, que tem contrato até o meio do ano que vem. Aliás, só uma parte, esse rapaz tinha que estar no Corinthians, né? O que ele estava fazendo no Atlético Goianiense? Emprestado lá. Ele já tinha que estar no Corinthians há um tempão. Não, mas mesmo assim, ele joga mais que muita gente que já estava aí. É a mesma coisa do Janderson, emprestado lá para vir o Jonathan Cafu e elas por elas. E aí o João Vitor, Roberto, ele tem 55%. O Corinthians tem 55% dos direitos econômicos dele e contrato até o meio do ano que vem. Já o Cauê, o Corinthians tem só 40% dos direitos econômicos dele e o contrato é de empréstimo até março do ano que vem. Então, sobre esses dois jogadores especificamente, João Vitor e Cauê, o que existe de conversa para renovar os contratos e até mesmo para o Corinthians ter mais porcentagem deles? Bom, primeiro que nós estamos em abril de 2021, então até junho do ano que vem tem tempo, não estamos com pressa, tem tempo para conversar. Vocês ficam cobrando a gente quando o contrato falta um ano e pouco para renovar, então para que tem data os contratos? Tem data, nós temos tempo para fazer a renovação, não tem problema nenhum. O jogador tem contrato conosco até lá, e até lá nós temos mais tempo para avaliar, nós temos mais tempo para fazer um contrato, uma renovação muito mais certa, ou a favor do Corinthians ou a favor do atleta, que ele pode despontar, ser titular, ele só vai ter vantagem com isso, vai ter um salário maior, enfim. E a mesma coisa vale para o Cauê. A mesma coisa vale para o Cauê. Na hora certa a gente vai fazer o que tiver que fazer para o menino ficar, não tenha dúvida disso não.
Muito bem, Grande entrevista. Muito bom, já Parabéns, Roberto. explodimos aqui o tempo, né? Mas é importante porque o Roberto de Andrade hoje é o homem forte do Parabéns futebol que eu digo corintiano. pela transparência, né? Eu não sou torcedor e dirigente aqui, que eu acho ele um cara sério e acho que a transparência é fundamental. Ô, Roberto, e a Oi. dívida do estádio, hein, Roberto? Porque a origem disso tudo é o estádio, né, Roberto? Porque você endividou o clube para poder pagar as prestações lá do estádio. Então a origem disso não é tudo. isso, não. Mas você tem a dívida de 950 milhões de reais e mais a Mas dívida isso do nunca veio estádio. pro caixa do clube. Isso nunca entrou no caixa do clube. Então, Não entrou. mas aí Essa tá quase, posso dizer que praticamente solucionado. Estamos aguardando só uma parte de um débito que a gente tem com a Odebrecht, que foi para a massa falida, ou sei lá, que é a recuperação judicial, e com isso foi criado um conselho e nós estamos esperando a reunião desse conselho. Com a parte da Caixa já está tudo tratado, tudo acertado, sem problema nenhum. Só falta essa parte da Odebrecht, como ela faz parte do contrato, eles têm que dar o ok para a Caixa fazer o novo contrato, tirando a Odebrecht do negócio e o estádio passando a ser 100% do Corinthians, só com o débito da Caixa Econômica, que tem como garantia o contrato da Neoquímica. é que o débito mas é alto com a Caixa, não é? Mas Porque não importa, você vai pagar, você tem 20 anos para pagar, 30 anos para pagar, você vai pagando, sem problema nenhum. Agora, é curioso, hein? Mas eu acho que é um problema, assim, pagar o estádio, claro que é Roberto. um problema. Não é problema nenhum, não. Acho que é um problema. Não tem dinheiro para pagar. No primeiro que não está tendo arrecadação agora, não é? Você não tem... Sim, o que está nos prejudicando também é o fato de não ter arrecadação. Mas a forma que foi feito o contrato agora, os valores são menores. Os valores mensais, eles são muito menores do que eram. Esse era o problema. Nós tínhamos, no primeiro contrato, podemos chamar assim de primeiro e de segundo, primeiro contrato, nós tínhamos um compromisso de 6 milhões mensais. E mais a operação toda, as despesas do estádio, que não são poucas, a gente não conseguia fazer esse pagamento todo mês com esse valor de 100%. Fazíamos, mas com um valor menor, entendeu? Pensando no pagamento para a Caixa, são 569 milhões de reais. Mas nós já demos 300 para a Isso, Caixa. aí né? faltam Não se esqueça dois... disso. Exatamente, por causa da Neoquímica Arena, né? E faltam 269 milhões, que a Isso. torcida pensa em auxiliar. O senhor é a favor da vaquinha? Não, sou contra. Eu acho que o sócio, o torcedor, se ele quiser ajudar o Corinthians, não precisa dar dinheiro. Consome produto do Corinthians, que o Corinthians vai receber do mesmo jeito. Por exemplo, abre uma conta no BMG, que não custa nada, é de graça, e o Corinthians recebe a cada conta aberta R$30. Se você fizer isso num volume, o Corinthians vai ver dinheiro grosso. Então, eu acho que vaquinha eu não faria, porque primeiro que isso você escuta aos 4 cantos aí do mundo que todo dirigente de futebol é ladrão. Imagine você pegar dinheiro dos outros. Pois é. É difícil. Eu sou contra. Agora... Essa ideia já foi levada para mim quando eu era presidente, mas na hora eu falei, pelo amor de Deus, não quero nem saber do dinheiro de ninguém. Nós temos que andar com as pernas nossas. É isso que nós temos que fazer. E periga não pagar o serviço. Se vocês se criarem um disco, alguma coisa lá, periga não pagar o serviço. Não, pelo amor de Deus. Vamos consumir produto que o torcedor que está nos ouvindo, consuma o produto do Corinthians, que o dinheiro chega no Corinthians. Tudo que tiver a marca Corinthians e for licenciado, a gente ganha, pô. É uma forma, é direito, é licenciamento e tranquilo, não precisamos tomar dinheiro de ninguém, né? Muito bom. Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, entrevista esclarecedora importante aqui, abordando praticamente todos os temas aí desse momento corintiano. Roberto, muito obrigado aí, sucesso na sequência do Paulista, Sul-Americana quinta-feira e depois tem um Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, até a próxima, viu, Roberto? Eu que agradeço, é um prazer estar sempre batendo um pau para vocês e levando ao torcedor aí um pouquinho, esclarecendo um pouquinho, se é que ajuda, mas a gente tem que ter, nesse momento, eu peço ao torcedor um pouquinho de paciência, que já já a gente começa a retomar as vitórias e jogar bonito, que é o que todo mundo quer.